Então, qual que é a diferença entre alfabetização e letramento, então? Aqui nós vimos um processo acontecer, né? Qual que foi o processo? Alfabetização. Ele foi alfabetizado, mas foi acontecendo o quê? Porque este menino teve a consciência que aprendeu algo. Ele estava completamente num mundo diferente e depois começou a perceber o mundo das letras. O que é que as letras, a aprendizagem, aquilo que as letras lhe passavam. Já tinham para ele significado. Já tinha um pré-significado, ou seja, todos nós, quando nascemos, já somos inseridos numa cultura que já existe, né? Pode ser aqui em Portugal, no Brasil, na África, na França, onde for. E vemos em todos os lugares alguns símbolos que não conhecemos, né? Por exemplo, ali está escrito foca, mas se eu não soubesse ler, eu ia ver aquilo, não ia entender o que era. É como pegar uma outra língua que nós não conhecemos, né? Que nem o inglês ou o francês, que nós não conhecemos. Nós vemos, sabemos que ali está escrito alguma coisa, mas não sabemos o que. Mas sabemos para que serve. E a mesma coisa acontece com a criança. O Joãozinho sabia que o nome da rua dele era Rua do Sol, mas quando ele via a placa, ele não conseguia entender o que era aquilo. E muitas vezes as crianças não sabem nem diferenciar o que é letra e o que é número, né? Assim começa o aprendizado. Nesse caso, ele estava aprendendo a decodificar, que não tem a ver com letramento. Decodificar é uma coisa, decodificar e codificar é uma coisa, e letramento é outra coisa. Às vezes a criança sabe decodificar, reconhece todas as letras do alfabeto, mas não tem entendimento, ainda não sabe ler. Isso acontece muito no Brasil, aqui em Portugal eu não sei. Nós chamamos de analfabeto funcional ou alfabeto funcional. Ou seja, a pessoa até sabe escrever o nome, por exemplo, mas não dá nenhum significado para aquilo, né? Então ele só aprendeu a decodificar e codificar. O letramento é você aprofundar nisso, é fazer com que não seja a leitura apenas de decodificação, é a leitura do mundo, que é o que o Paulo Freire nos traz, a leitura do mundo. Quando o Paulo Freire trouxe esse método que é da educação de jovens e adultos, ele trouxe isso, ele trouxe a sugestão é essa, né? Que nós peguemos algumas coisas que são relacionadas ao dia a dia da pessoa, que pode ser a criança ou o adulto, porque o processo de alfabetização é o mesmo, tanto para a criança como para o adulto. Mas se você traz coisas que são do mundo, do dia a dia da pessoa, fica mais fácil. Então, quando eu vou alfabetizar um adulto, eu não vou pegar a música da Dona Aranha. Não, nós vamos pegar uma música que é do dia a dia dele, ou uma receita, ou alguma coisa relacionada ao trabalho, para que aquilo tenha significado. Então, o letramento é significar. Então, não é apenas decodificar as letras, é dar significado àquilo, mediatizado pelo mundo. Essa é a diferença entre alfabetização e letramento. Ficou claro?